Vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Eita glória! Capítulo 3. Ô glória! Lá vem Malaquias 3:10. Receba, irmão. Rapaz, só se incomoda com Malaquias 3:10 quem tem um coração duro para ofertar e dizimar. Porque quem não tem, assim, é isso mesmo, Jesus. Graças a Deus. É isso, olha aí. Eu não tenho na minha vida o devorador. Eu tenho as bênçãos sendo derramadas. Aleluia, a palavra se cumprindo. Ou seja, só tem problema com Malaquias 3:10 quem ainda não se libertou da avareza, né? Então lá vai. Lá vai. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Se tivesse algum avarento aqui, ia fazer assim. Mas não tem, né? Aleluia. Malaquias capítulo 3, versículo 16, 17 e 18 diz: Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito de diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não o serve. Vou repetir esse versículo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A ideia de que existem aqueles que conhecem a Deus e por Deus são conhecidos, aqueles que amam a Deus e temem a Deus, e em contraponto, aqueles que não conhecem a Deus, por Deus não são conhecidos. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que não amam a Deus. Essa ideia, portanto, divisão entre dois grupos distintos, ela permeia as Escrituras. Ela aparece no Antigo Testamento, ela aparece no Novo Testamento, com roupagens diferentes, mas cerne, a ideia é a mesma. E a bem da verdade é que Deus, desde a queda do ser humano e do desenvolvimento da humanidade, do crescimento da humanidade, Deus bondosamente tem se aproximado, tem buscado se aproximar do ser humano caído. Mas infelizmente, existem aqueles que mesmo sendo iluminados e percebendo essa aproximação,
preferem viver, como disse Jesus, nas trevas. Existem aqueles que estão nas trevas e ao verem a luz, eles se aproximam da luz, portanto deixando para trás as trevas. Mas existem aqueles que ao verem a luz, estando nas trevas, eles repudiam a luz, se ofendem com a luz, porque amam as trevas e nela querem ficar. É fato que um tempo está determinado, um acontecimento foi e é anunciado, em que Deus fará a separação entre justos e ímpios. Vamos melhorar, entre justificados e ímpios, entre bodes e ovelhas, entre remidos e pecadores impenitentes. Aos remidos e redimidos, destinado está o tribunal de Cristo para esses. Eu creio. Eu comparecerei diante do tribunal de Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Um outro grupo, e as escrituras deixam claro que ele é bem maior em número, comparecerão ao grande trono branco. Os que comparecerem diante do tribunal de Cristo, esses são os bem-aventurados, porque eles estarão lá para receberem ou não galardão, que é recompensa. A salvação já está garantida, pois a fé desses fora posta na pessoa bendita de Jesus. Jesus, nesse tribunal, ele não vai julgar quanto ao destino eterno da alma, e sim para o galardão daqueles que com a fé nele trabalharam para o louvor e a glória do seu nome. Jesus vai julgar as motivações desse serviço, dessa adoração. E conforme a motivação, se for gratidão, se for amor, vai receber galardão. Se for egoísmo, se for ganância, se for o desejo da fama, de ser reconhecido, vai passar só um vexamezinho, mas o tal vai ser salvo, como que pelo fogo. Já está salvo. O sangue de Jesus é a garantia da nossa redenção. Aleluia. Mas diante do trono branco se apresentarão todos aqueles que não colocaram sua fé em Jesus. E lá, o julgamento é para efeito de condenação. Eternidade sem Deus. É de lá para o lago de fogo. E João, em Apocalipse, ele diz que a fumaça do tormento desses que lá serão lançados sobem de eternidade a eternidade. É para sempre. Deus fará a diferença entre o justo e o ímpio. Possa até ser que em algumas situações pareça ser mais vantajoso andar como ímpio. Pareça ser mais prazeroso viver como um ímpio. Mas eu quero repetir,
Por mais anos que vivamos nesta vida, essa vida é como se fosse um grão de areia comparado à vida eterna. E quanto à vida após morte, a eternidade após a morte, ela é eterna ela é, portanto, sem fim, tanto para o justo como para o ímpio. Só que o justo é no céu de glória, o ímpio no inferno de tormento. Então, por mais que pareça ser vantajoso, prazeroso, viver uma vida sem temer a Deus, esses anos aqui de prazer não se compara a uma eternidade de tormento. Então, vale a pena. Vale a pena ser justo. Vale a pena temer a Deus. Vale a pena conhecer a Deus e por Ele ser reconhecido. Vale a pena. Como eu disse, desde o começo, Deus, Ele investe buscando se aproximar deste ser humano caído. Chegou uma fase desse investimento que Deus separou para si uma nação, Israel. Abel, Sete, os descendentes de Sete, Noé, Abraão, os patriarcas, os 12 filhos, a nação de Israel. Mas ainda não é a intenção, o propósito de Deus, uma nação. Deus, Ele busca todas as nações da terra, ou de todas as nações. Mas chegou nesse ponto em que Deus separou para si uma nação, Israel. Eu queria ler com você no livro de Levítico, capítulo de número 20. Levítico, capítulo de número 20. E nós vamos estar lendo o versículo de número 23, 24. Queria que você prestasse bem atenção no que vai ser lido. Você achou aí? Levítico capítulo 20, versículo 22, 23. E nós vamos estar lendo também o versículo de número 26. 22 diz: guardai, pois, está falando a nação, por meio de seu porta-voz Moisés, guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Todas estas coisas, você lê o capítulo 20, você vai ver alguma de todas as coisas que aborreceu o Senhor, e foi um dos motivos pelos quais Deus executou o juízo sobre as nações que habitavam Canaã, dando a terra de Canaã
aos israelitas. Versículo de número 26 diz: ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos, para serdes meus. Separei-vos dos povos, para serdes. Eu sou o vosso Deus, vós sois o meu povo. É Deus falando: eu sou vosso, vós sois de mim. Eu sou teu e tu és meu. Você consegue entender aqui que isso é comunhão, isso é relacionamento. E é um relacionamento que tem por base a exclusividade. Eu sou o vosso Deus, não terá outros deuses além de mim. E vocês são o meu povo. Certo? Esse relacionamento está baseado em uma aliança. E a aliança, por sua vez, é regulada pelos estatutos, pelos mandamentos, pela lei do Senhor. Você está me ouvindo, amém? Preste atenção, crente. Em outras palavras, aquele povo continuaria na aliança, portanto, sendo povo peculiar de Deus, tendo um relacionamento exclusivo com Deus, se eles guardassem os mandamentos de Deus, se eles cumprissem os mandamentos de Deus. Veja que a ideia de guardar é conhece, ao ponto de estar dentro de você, de fazer parte de você, e você poder acessar esse conhecimento a hora que for oportuna para praticar. A ideia de guardar, vou repetir, é você ter um conhecimento consolidado dentro do seu coração, para ser esse conhecimento acessado em tempo oportuno, para ser praticado. Ah, por que você errou? Ah, porque eu não sabia. Não, mas você não já ouviu? Eu ouvi, mas não lembrava. Por que não lembrava? Porque não tinha guardado. A ideia de guardar é esse conhecimento adquirido que passa a nortear as nossas ações, o nosso querer, os nossos pensamentos. Você está entendendo? Você está entendendo? Amém? Então não cabe naquele que tem guardado a lei de Deus a desculpa: eu não lembrava. Está tão enraizado na pessoa, já faz tanto parte da pessoa, que não tem como não lembrar. Tem como desobedecer de forma consciente. Então preste atenção. Deus está falando: olha, vocês guardem minha palavra, pratiquem a lei, meus estatutos, e prestem atenção. Não cometa os pecados das nações pelos quais eu estou lançando fora da terra. Não pratiquem os mesmos costumes.
Aí nós aprendemos mais uma coisa. Qual é? O povo de Deus tem costumes diferentes do povo que não é de Deus. E os costumes do povo de Deus, eles são criados a partir do conhecimento da palavra de Deus. Então veja, o povo de Canaã tinha os seus costumes. Deus disse: não pratique eles, pratiquem a minha palavra. Deus estava dizendo: porque o que aconteceu a eles vai acontecer com vocês, se vocês absorverem os costumes deles. Eu quero que você lembre e que isso fique claro, e que isso seja uma verdade norteadora do teu viver. O povo de Deus tem costumes diferentes do povo do mundo. O povo de Deus pensa diferente. O povo de Deus, ele tem uma ética diferente, uma moral diferente, valores diferentes, crenças diferentes. E tudo isso são o esteio para que um comportamento seja diferente, costumes sejam diferentes. O povo de Deus tem uma cultura diferente. E porque é diferente, em dadas situações chega a ser uma contracultura do mundo. E o povo de Deus, Israel, foi chamado para ter a consciência dessa verdade e se portar conforme essa verdade. Agora preste atenção. Você é no deserto. Vocês ainda estão caminhando para a terra prometida. Veja, Deus está falando: eu estou tirando esse povo porque eles têm costumes que são afrontas contra mim, são pecados. Não tem os mesmos costumes. Abra sua Bíblia aí, em 2 Reis, capítulo de número 17. Você achou 2 Reis, capítulo 17? Quem achou, diga glória a Deus. Versículo de número 8. Diz assim, ó: andaram quem, pastor? Israel, o povo de Deus. Versículo 7. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Na epígrafe, no título, a partir do versículo 7 tem a causa do cativeiro. Porque o povo de Deus foi parar no cativeiro. E fizeram subir da terra do Egito e tal, deixado, versículo de número 8, voltemos. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Eu queria pular para o versículo de número 13, que diz assim: o Senhor
o Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, teimosos, de duro serviço, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitasse. Aqui é a queda do reino do norte, capital Samaria, que era chamado Israel. O reino do sul, Judá, ainda sobreviveu cerca de 200 anos. Cometeu os mesmos pecados que o reino do norte e caiu Jerusalém, a capital, caiu o reino do sul, foi levado por cativeiro babilônico. Quais os pecados? Praticar os pecados, os costumes das nações que Deus havia advertido. E aqui nós encontramos a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus em enviar os profetas para advertirem, repreendendo o povo, denunciando o pecado do povo, mas também convidando o povo ao abandono do pecado, que é arrependimento. Mas eles fizeram isso? Não. E o que Deus havia anunciado lá no deserto, que iria fazer se eles praticassem os mesmos costumes, ele agora cumpriu, primeiramente no reino do norte, depois no reino do sul. Primeiramente em Israel, depois em Judá. Quantos anos levaram até que isso acontecesse? Alguns séculos. Mas aconteceu. Veja que a queda, ela não acontece da noite para o dia. Irmão, tem uma fase que é a fase do não me importo. Não, isso não é tão importante. Aí tem a fase do não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Salomão aponta, ele fala, acho que é em Eclesiastes, Cantar. Ele fala do perigo das raposinhas. As raposinhas, de uma em uma, ela pode fazer um grande estrago. Ela é pequena, mas a soma das pequenas coisas pode trazer uma grande queda, um grande afastamento, um grande prejuízo, uma grande derrota. E o povo de Deus, ele começa a cair quando ele começa a acreditar que tem coisas que, por mais que estejam claras na palavra de Deus, ele começa a acreditar que não tem importância o não praticar. O povo de Deus tem um pensar diferente, uma ética diferente, uma moral diferente, um costume diferente, uma cultura diferente, um padrão diferente. E o povo de Deus é chamado a viver isso. Toda queda é antecedida pelo descaso.
pela falta de temor, pela teimosia em continuar praticando o que a palavra de Deus está claramente advertindo que não façam. Mas começam coisas não tão pesadas. Caiu o reino do norte, depois caiu o reino do sul. Agora preste atenção. Eu estou trazendo textos do Antigo Testamento, mas Paulo já nos advertiu em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Versículo de número 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Sobreveio a quem? A Israel. E serve de aviso para quem? Nós, a igreja. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, o que aconteceu em Israel é para ser observado para a igreja, porque serve de exemplo. Cuidado. No Novo Testamento, nós encontramos essa distinção também. Veja, em termos diferentes, mas a ideia da distinção, ela é exposta nas Escrituras, na Nova Aliança. E quando eu falo a Nova Aliança é a aliança de Deus com quem? A Nova Aliança é a aliança de Deus com quem? A antiga aliança é a aliança de Deus com Israel. A nova aliança é a aliança de Deus com quem? Com a igreja. Diga a igreja. Diga, eu sou parte da igreja. Eu faço parte da igreja. Então a nova aliança é de Deus conosco. Amém? Você não é a igreja, você faz parte dela. Primeira de João, capítulo 2, versículo de número 5. Veja que há uma distinção. Quando João diz, não ameis o mundo. Versículo de número 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, eternidade. Veja que essa distinção entre dois povos, ela vem na linguagem de João entre mundo e a igreja. Não ameis o mundo. Em Tiago, nós temos no capítulo 4, versículo de número 4, ele chega a chamar de adúltero. Tiago 4:4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou você faz parte do sistema do mundo, ou você faz parte do reino de Deus. Ou você é a igreja, ou você é parte da igreja, ou você é
um mundano. Eu ouvia muito isso no começo da minha fé. Eu ouvi até que cansei, para falar a verdade. Mas sabe o que acontece nos dias de hoje? A gente não ouve mais esse tipo de frase. Ou você é a igreja ou você é um mundano. Ou você ama Deus e tem o amor dele, ou você ama o mundo e não tem o amor de Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. E como não há mais esse tipo de pregação, tem uns incautos que acham que pode amar o mundo e amar a Deus e ter o amor de Deus. Acha que pode ser amigo do mundo e continuar sendo amigo de Deus. Ser um mundano e ser igreja. Não. A igreja, ela é aquela por quem Cristo deu a vida e Cristo está cuidando dela para apresentar ela a si mesmo sem mancha e sem ruga, sem mácula nenhuma, santa, como Ele é santo. A igreja, eclesia, é formada por aqueles que foram tirados de dentro do mundo e estando no mundo, não faz mais parte do mundo, como disse Jesus. Vós não sois do mundo, como do mundo eu também não sou. Aí pode mangar da gente, pode zombar da gente. Ah, então tu é extraterrestre. Sou celestial, graças ao sangue de Jesus. Sou sim. Por isso, a ordem é: saia do meio deles. O sair do meio deles é assim, como assim, eu vou sair do convívio social? Não. Eu vou sair de todo convívio onde a prática pecaminosa é o que está ajuntando as pessoas. Onde o propósito principal, um dos propósitos principais do ajuntamento, da comunhão, seja um pecado. Quem está me entendendo? Para você entender ainda melhor, 2 Coríntios capítulo de número 6, 2 Coríntios capítulo de número 6, preste atenção, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que teme a Deus e o que não teme. Irmãos, esse dia, ele já aconteceu, ou ele está diante de Deus, porque passado, presente e futuro, como a gente leu aqui, viu quinta-feira no estudo bíblico, tudo é como se fosse presente diante daquele que habita a eternidade, estão diante dos olhos do Senhor. Então o que vai acontecer para nós, para Ele está tudo num presente. Então, esse dia em que essa diferenciação ficará clara, ele é real, ele vai acontecer. Então preste atenção que você faz parte da igreja, mas você pode, por escolha sua, decisão sua, se privar dessa graça. Eu disse o quê? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. 6, 17. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor.
Todo-Poderoso. Você lembra de Levítico 20, versículo 26? E eu serei para vós Deus, e vós sereis para mim povo, meu povo. O que Deus falou para Israel na antiga aliança, Deus fala para a igreja na nova. Então, povo agora exclusivo de Deus, peculiar de Deus, é a igreja. Isso tem vantagens maravilhosas. As vantagens são tão maravilhosas que as responsabilidades são apagadas, por assim dizer. Não são penosas, como pensam alguns. Ai, como é difícil ser crente. Difícil ser crente, irmão. Difícil foi dar a vida com dores dilacerantes na cruz. Isso foi difícil. Difícil foi carregar uma cruz que não era dele, era nossa. Difícil foi ser escarnecido, zombado, o oposto do que ele recebia e recebe na glória, louvores, honras e majestade. Isso foi difícil. Difícil foi ser cuspido, espancado por aqueles por quem ele veio dar a vida. Isso é difícil. Agora dizer não, pecado, se levantar e continuar caminhando para o céu, não desistir de ir para o céu. Isso não é difícil não, irmão. Isso é vitória, isso é triunfo, e todo triunfo é bom, é prazeroso. Aleluia. Está pesado, mas eu estou seguindo para o céu, então é uma bênção. Não olha para o peso não, olha para o céu. Olha para a continuidade da caminhada, do relacionamento, da comunhão. Eu estou com Jesus, eu estou renunciando isso. Renunciar é penoso, mas renunciar porque estou com Jesus, para continuar com Jesus, é maravilhoso. Então olha para o estar com Jesus, por Jesus, aí você vai ver que não é penoso. A verdade, irmão, é que quanto mais a palavra de Deus é palavra para mim também, mais as dores da vida, elas não deixam de ser dores, mas elas são amenizadas. Quanto mais a palavra de Deus, a palavra que é de Deus se torna a palavra para mim, as dores dessa vida são amenizadas. Então apartem-se, e aí eu serei o vosso Deus. Se você ler o contexto, diz respeito ao envolvimento com pessoas que praticam o pecado. Não se envolver, não formar aliança, para não comungar, não ser de acordo com o pecado do outro. Rapaz, a gente ouviu um negócio, tudo agora, né? É cancelado, processado. Pode o crente ir para um casamento que a Bíblia diz que esse tipo de relação é contra a natureza, o natural. E é pecado. A relação natural é bênção, principalmente quando na aliança do matrimônio. Mas o ajuntamento contrário à natureza, aí vocês vão lembrar de Romanos capítulo 1, é pecado. E se você ler Levítico, você vai ver que está descrevendo, inclusive, esse pecado lá em Levítico 20. A Bíblia chama de pecado a relação
sexual entre um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher. A Bíblia chama. A aliança por meio do matrimônio. Ei, crente, tu é meu amigo, vamos lá. E aí? O crente vai apoiar esse costume mudando? Porque a sua presença é um tipo de apoio, de concordância. Esse é um tipo de situação que 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18 se aplica. Aparte-se, saia do meio, demonstre com a sua atitude que você reprova, e aí eu te receberei, eu serei o seu Deus. Quem está me entendendo? Amém? Glória a Deus. Qual foi o versículo que eu li? É porque tem crente, irmão, que é assim, ele vem, tem um culto de ensino como esse, em outros lugares, né? Eu estou falando crente de modo geral. Ele ouve, pá, tá. Bati meu cartão no culto, fim de semana, beleza. Chorei, que o louvor é uma benção, ainda mais que diz que eu vou ser campeão, vencedor, Deus dá asa, faz seu voo, aleluia, glória a Deus. Paguei o cabo para passar na prova do Detran, faz seu voo, aleluia, tu é crendo, tirei minha carteira à base da corrupção. Até chora. Aí ouve uma palavra dessa, aí na hora de colocar em prática, ele não junta o A com B. E está morto de feliz, achando que Deus está com ele. Deus está se agradando dele. Ele até se emocionou no culto. Ele se emocionou porque ouviu o que queria ouvir. E achou que foi a presença de Deus aprovando o seu viver. Não foi nada, irmão. Nem sempre o que as nossas emoções são resultantes de um toque divino. É só você lembrar lá de Israel, que levou a arca, acho que é 1 Samuel 6 ou 7? 4 ou 7, você lê aí depois. Meu irmão, quando chegou, eles, eita, agora a gente ganha. Estremeceu o lugar que foi ouvido a centenas de metros, lá no arraial do inimigo, os filisteus. Eita, meu irmão, tremeu. O culto lá no Israel está fogo puro. Só que Deus estava lá. Deus foi, irmão. Mas ele foi indignado. Agora vocês vão ver, seus infelizes. E com a arca de Deus no meio deles, morreu, acho que morreu tipo o triplo do que sem a arca no meio deles. A arca representava a presença de Deus, que Deus estava indignado com os pecados que eles estavam cometendo e achando que estava tudo bem. Então vocês estão ouvindo, aprendendo? É para juntar o A mais B, irmão, na prática diária. É para levar isso para a vida, é para ser igreja. No viver. Eu vou reservar a segunda parte dessa pregação para a gente trazer
o como, o que. Então, como ser esse povo santo, esse povo apartado, esse povo da aliança, esse povo que tem costumes diferentes, que tem valores diferentes, como isso procede. Eu vou me reservar para a próxima pregação, mas eu quero terminar essa mensagem que nós somos chamados não apenas a ter a consciência de que a igreja é diferente. Existe a igreja e existe o mundano. Existe o justificado e existe o ímpio. Existe o que teme a Deus e o que não teme. Existe a igreja e o mundo. E a igreja, ela não ama o mundo, ela não é amiga do mundo. O mundo aqui não é a humanidade, é o sistema que envolve a cultura, os valores, a ética, a moral. Quem está me entendendo, diga amém. A igreja não é chamada somente a se apartar. Não vou para esse tipo de encontro. Eu não vou para esse tipo de ajuntamento. Por que você não vai? Porque é pecado. E porque é pecado, eu não sou de acordo. Deus nos chama a ir além do se apartar. Deus nos chama a um compromisso para reprovar. Quem está me ouvindo? Deus nos chama para um compromisso de reprovar. Por que você não vai? Não vou dizer não. Por que você não apoia? Não vou dizer para não magoar, para não chatear. Aí eu vou falar nos termos mais bíblicos. Eu não vou dizer para não levar luz para o seu entendimento. Eu não vou dizer para deixar você ainda em trevas. Eu não vou dizer para ocultar de você qual é o padrão do reino, a vontade de Deus. Eu não vou dizer por isso. Em outras palavras, o querer não ofender é, na verdade, manter aquela vida que está em trevas, nas trevas. É privar essa vida da luz do Evangelho, do conhecimento de Deus. Esse não vou dizer é, em outras palavras, covardia. Não é cuidado. Não é querer ser educado, é covardia. E eu reprovo esse tipo de atitude. Por quê? Porque a palavra de Deus reprova. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 11 ao 13. Veja se não é um chamado a gente se posicionar como luz. E a luz, ela brilha. Versículo de número 11. Agora você pode falar, você pode apresentar o teu porquê de forma gentil, de forma educada. Mas tem que brilhar, irmão. Tem que brilhar. Versículo 11 diz: E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Sabe uma das coisas que eu tenho percebido?
que o crente ele tem perdido esse senso de cuidado com a linguagem, né? De ter uma linguagem não apenas educada, mas santa. Alguns tipos de palavras, alguns tipos de comentários. Eu não estou falando só de palavrão não, irmão. Palavras de duplo sentido. Eles não pertencem mais, na verdade, eles não fazem parte da linguagem daqueles que devem ser santos como Deus é santo. Eu vou trazer outros versículos além desse no próximo encontro. Mas veja aqui o que Paulo diz, ó. O que eles fazem oculto, em segredo, até dizê-lo é torpe, é vergonhoso. Então existem algumas coisas que o crente ele se priva de falar porque é imoral, é indecente. A linguagem do crente, do salvo, é uma linguagem santa. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Quem é que está na luz, irmão? Quem é que está na luz? O Senhor está na luz. Nós estamos na luz de Jesus, na luz da sua palavra, na luz da sua vontade. Nós não comunicamos, nós não somos de acordo com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, nós condenamos, nós reprovamos essas obras. E como é que você reprova algo? É dizendo que é errado, é dizendo que é pecado. E a turma não diz, né? O pessoal não diz, não, eu sou de Deus, Deus está no meu coração. Bem, se tiver no teu coração, então tu não vai praticar isso daí. Isso é o crente falando. Então tu vai deixar esse tipo de comportamento. Isso é o crente falando. Ele reprovando as trevas e manifestando luz. Luz. Amém? Aí tem crente que nem reprova, pelo contrário, ele vai na onda mesmo. Bora ali pro boteco. Não bebo não, eu sou crente. Não, mas vai só fazer companhia, mano. Tá certo. Eu vou, mas eu vou beber só um suquinho. Qual a diferença do crente que aceita ir para um boteco e ele vai só beber um suquinho, para o crente que é convidado assim, ei, vamos ali para a boca de fumo, vou comprar uns. Não, mas eu não fumo que é pecado, eu não uso droga porque é pecado. Não, mas tu não vai usar não, tu só vai me fazer companhia. Se a polícia der um baque, leva o crente também não? Leva. Por quê? Porque ele está sendo de acordo no estar junto. Não, eu não sou de acordo aqui, pastor. Aqui. Mentira, porque se é aqui e é também aqui, é também na atitude. Por isso que Deus fala assim, vocês ouçam, guardem e cumpram. Não é para ficar só no nível intelectual e das emoções. É para levar para o nível comportamental. Porque você não é só intelecto nem emoção. Você é um ser pleno. Um ser que se comporta, se relaciona a partir do que você acredita. Amém? Vamos orar, fique de pé. Não sejam de acordo, reprovem
Você pode repetir comigo? Não seja de acordo com as obras infrutíferas das trevas, mas reprovai. E aí eu fico indignado que tem uns crentes. Oh, Jesus. Oh, não pregue assim duro não. Pastor, eu fico assim. É aqueles pregador do terminal. O povo nem ouve porque é só chicote. Irmão, você já leu a Bíblia? Já leu Ezequiel capítulo 3? O que é que Deus diz a Ezequiel? Pregue, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, mas eles saberão que houve um profeta no meio deles. Vai servir de testemunho, pode pregar. E Deus endureceu o semblante de Ezequiel. Ezequiel era tipo assim, molão, tranquilo. Para eu usar ele nesse tempo, para esse povo, eu tenho que fazer ele um cara zangado, para ele pregar com cara de zangado. Porque o povo que ele vai pregar é um povo zangado, obstinado, de duro servir. Tem que colocar um profeta igual eles. Se eles vão se converter, não interessa. Profeta, repreenda, denuncie o pecado, fale, reprove as obras infrutíferas das trevas. Se tu é uma pessoa que foi chamada para ser usada, meu amor, então fale, meu amor, você está cometendo um pecadinho, e esse pecadinho vai te levar para o infernão. Mas fale, seja luz. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor. Aleluia.